Bom, pessoal, parece que o Palmeiras quer porque quer o Cauli. Será que o Palmeiras vai levar o Cauli? Essa é a grande pergunta. Considerando o valor do Cauli, o valor estimado pelo Grupo City para o Cauli, o Palmeiras não leva com facilidade. Já se foi aquele tempo que todo mundo, principalmente lá do eixo sul-sudeste, queria um jogador do Bahia, ver se se destacar, como foi o caso de Zé Rafael, que o Palmeiras levou, e aí levava com facilidade, até porque o Bahia não tinha esse dinheiro todo, essa envergadura de dinheiro toda. Mas agora a coisa é diferente, agora é o Grupo City, Bahia é Grupo City, ok? A multa do Cauli é altíssima, é altíssimo para tirar o Cauli do Bahia. Cauli que tem 29 anos, é isso, 28 anos, ainda tem muito para jogar, e resta saber se o Cauli, ele quer também ir para o Palmeiras. Há algumas conversas aí de que o Cauli gostaria de ir para o Palmeiras, mas não é bem assim. O fato é que o Cauli é desejado, muito desejado pelo Palmeiras, pela torcida do Palmeiras, até no programa da Renata Fã aí, no programa da Band Esporte, isso, se falou sobre o Cauli, o Denilson também falou sobre o Cauli, e o Grupo City já deu uma negativa para o Palmeiras, que não é qualquer dinheiro que vai levar o Cauli, ok? Então, diante dessa negativa, o Palmeiras está insistindo mais, né? Então, olha só, Cauli vira prioridade para o Palmeiras, o clube estuda oferecer jogadores ao Bahia, influência de Cauli. O Bahia nunca perdeu um jogo em que o meia marcou gol. É uma influência também do Cauli, e isso vale muito para os baianos, né? Para o torcedor do Bahia, que é muito supersticioso, ok? Então, essa é a grande história. Então, todo mundo, principalmente o Palmeiras, quer levar o Cauli de toda forma. Resta saber se vai colocar a grana que o Grupo City exige. Porque, claro, se levar o Cauli, a grana que tem também para levar o Cauli pode se trazer um jogador, um grande jogador, né? Mas o Cauli é esse grande jogador que a torcida do Bahia não quer negociar de jeito nenhum, ok? Bom, ainda está digamos assim, esse desejo, essa ansiedade do Palmeiras para levar o Cauli. Bom, vamos falar sobre isso aí e vamos também falar sobre o Patrick Veyron. Imbróglio dificulta a renovação de contrato entre Bahia e jovem meio-campista. Os empresários estão aí exigindo uma quantia enorme aí para deixar o Patrick Veyron, de modo que ele já ficou um pouco digamos assim, ficou um pouco afastado, até a mando de cima lá do Grupo City. Atleta de 19 anos foi formado na base, mas o seu contrato está no fim. Vamos então falar sobre isso, ok? Mas se inscreva no nosso canal Arquibancada JNS Futebol, canal esse feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia. Assista esse vídeo até o final, faça o seu comentário, divulgue o nosso canal. Esse canal é feito para o nosso Esquadrão de Aço, beleza? Vamos lá, então, às nossas notícias. Vamos começar por essa notícia aqui do imbróglio da renovação de contrato entre Bahia e o Patrick Veyron. Aí depois a gente fala sobre o Cauli, certo? Atleta de 19 anos foi formado na base do Bahia, mas tem contrato no final do ano, desse ano 2023. Patrick Veyron tem contrato com o Bahia somente até o final de janeiro e ainda está, quer dizer, final de janeiro não, final de janeiro, quer dizer, né? Eu falei final do ano
2023. Então, até janeiro, final de janeiro. E está distante de ter uma definição para o seu futuro. Apesar da proximidade do fim do vínculo, a diretoria tem encontrado empecilhos na renovação junto à staff do atleta. De acordo com Yuri Santana, existe um imbróglio entre SAF e empresários do jogador quanto a um novo acordo contratual e, com isso, as conversas não avançam há um longo período. Patrick foi alvo de sondagem de clubes da Itália e do Japão no primeiro semestre desse ano, sem frequentar o banco de reservas desde setembro. O meia, inclusive, teria ficado fora da reta final da temporada por uma ordem de cima que até a situação, no caso, até que a situação se resolva. Cria da base tricolor, o meio-campista participou de toda a temporada com o elenco profissional, realizando treinamentos diários sob o comando tanto de Renato Paiva quanto de Rogério Ceni. Ele foi colocado em campo 6 vezes na atual temporada, todas elas com Renato Paiva, incluindo uma presença nos acréscimos da partida contra o Cuiabá, no primeiro turno da Série A. Em 2022, o meia foi promovido por Anderson Moreira durante a Série B, acumulando 4 atuações. No total, são 10 jogos como profissional e 2 assistências. Na equipe sub-20, em 2022, ele somou 12 gols em 28 partidas. Ok? Bom, o que é que você acha? Deve investir mais no Patrick Vieira? Acho que deve valorizar o Patrick Vieira. Agora, não sei quanto é que os empresários estão aí pedindo do Patrick Vieira. Beleza? Bom, vamos falar sobre o Cauli, né? A gente vai falar aqui sobre a influência de Cauli. O Bahia nunca perdeu um jogo em que ele marcou o gol. Depois a gente fala sobre Palmeiras, Cauli, certo? Bom, destaque tricolor marcou gol em 9 jogos em 2023 e impulsionou o esquadrão aos triunfos. E tem aquela história, né? Quando o Cauli joga bem, o Bahia sempre ganha, né? Quando o Cauli não está bem, a coisa não vai bem, porque ele é um grande armador de jogadas, é um cara que tem visão, é excelente o Cauli. Não é à toa que o Palmeiras e outros clubes querem levar esse jogador. Cauli é o centro das atenções do mercado da bola no Brasil. Após o Campeonato Brasileiro, principal peça criativa tricolor, camisa 8 foi destaque em assistência, mas também contribuiu com gols ao longo da temporada. Além de ter contribuído com gols, a influência do meia é notável quando se analisa os jogos em que ele marcou. Primeiramente, o camisa se destaca como pé quente, por nunca ter perdido um jogo em que marcou gol pelo Bahia. Mas passa longe de ser apenas sorte. Na maioria dos jogos em que ele comemorou o gol, o Bahia venceu com atuação positiva e ou com goleada, o que demonstra a capacidade de criação do camisa 8 quando está em um dos seus melhores dias. Essa afirmação se comprova pelo fato de Cauli também ter contribuído com assistência em 3 jogos em que marcou gol na Série A. Contra o Corinthians, não deu assistência, mas fez mais uma das suas apresentações que o colocam na mira do mercado. O número de gols poderia ser maior e o de assistência deveria ter sido maior. Afinal, ele terminou a temporada como um dos jogadores que mais deram passes para finalizações dos companheiros. Contabilizando apenas o Brasileirão, o Bahia teve 100% de aproveitamento em jogos com gol de Cauli. Foram 4 gols marcados em 4 jogos, Bahia 4, Atlético de Minas Gerais 1, Corinthians 1, Bahia 5, Bahia 4, Bragantino 0 e Bahia 3, América 1. Já aumentando o recorte para o restante da temporada, o meio-campista fechou o ano com 10 gols marcados pelo tricolor, incluindo Copa do Brasil e Baianão. Ele não marcou na Copa do Nordeste. Nos 9 jogos com gol marcado pelo meia, o Bahia tem 8 triunfos e 1 empate. Confira os jogos do Bahia com gol marcado por Cauli em 2023. Olha só. No dia 12 de junho, Bahia, olha só, no dia 12 de junho, no caso,
Aí nós tivemos aí, olha, Atlético Mineiro 4 e o Bahia, vamos ver, não, Bahia 4, Atlético Mineiro 1, né? E no dia, nossa, 24 de novembro, foi contra o Corinthians, né? 5-1 contra o Corinthians, gol do também do Cauli. E no dia 20 de agosto, foi contra o Red Bull Bragantino, o Bahia meteu 4-0, também com gol do Cauli. E aí, depois, no dia 6 de agosto, nós tivemos América Mineiro, ó, o Bahia venceu por 3-1 na Fonte Nova, gol do Cauli. E aí vem depois outros jogos aí, olha lá. Santos 1-1, Volta Redonda 4-0, tudo teve gol do Cauli. Jacuipense 3-0, Itabuna 4-1, Bahia 4-1, Jacuipense, o Bahia venceu por 4-1, ok? Então veja só, todos com os gols do Cauli. Onde teve gol do Cauli, quando teve gol do Cauli, teve triunfo do Bahia. Okay? Então, jogador que é pé quente também, além de armar jogadas, de ser um grande jogador de criação, é também um jogador de fazer gol e é um jogador, digamos assim, que dá sorte também, podemos dizer isso. E é exatamente por causa disso que o Palmeiras quer levar o Cauli, certo? Então o Cauli vira prioridade para o Palmeiras, o clube estuda oferecer jogadores ao Bahia e vai sonhando aí. O Tricolor deve receber nova investida palmeirense pelo camisa 8, certo? Olha só, notícia que está no scbahia.com. O Palmeiras já recebeu um não em sua investida inicial para tentar tirar o Cauli do Bahia, mas promete persistir nas negociações com a SAF Tricolor pelo camisa 8. Com oferta de 32 milhões já recusada, olha só, 32 milhões, mais perto do City aí, já recusada, a diretoria palmeirense estuda propor uma nova proposta com formato diferente, entendendo a dificuldade de uma negociação aos moldes do Grupo City. Além de uma quantia em dinheiro, o clube palmeirense pensa em oferecer jogadores de seu elenco para o Bahia, na negociação para ter um meia. Autor de 10 gols e 9 assistências pelo Esquadrão de Aço em 2023, Cauli é a prioridade do atual bicampeão brasileiro para a temporada de 2024. O Palmeiras tinha Caio Alexandre do Fortaleza como um dos seus alvos no mercado, mas desacelerou o interesse no atleta para focar na tentativa de levar o meia do Bahia, certo? Então, quais jogadores vão oferecer? Quais jogadores que o Bahia vai oferecer? Hoje, o Bahia City, né, o Bahia SAF, não é mais aquele Bahia que qualquer time que oferecesse um pouquinho a mais de dinheiro levava seu principal jogador. Hoje temos o Grupo City, né? Então não vai ser fácil tirar o Cauli. E se caso acontecer de tirar o Cauli, será por uma bolada que também pode ser bom para trazer um outro grande jogador. Mas eu prefiro que o Bahia fique com o Cauli, ok? E que o Cauli também resista e fique no Bahia. Ele tem contrato até 2027, se eu não me engano, ok? Então essa é a história, beleza? Qual é a sua opinião aí? Eu já ouvi aqui, eu vi inclusive um canal aqui do Tricolor, alguns palmeirenses já arretados com o Bahia, com o Grupo City, com o Cauli, dizendo que é um jogador bagre, que é jogador medíocre, já estão naquela, né? Mas tem outros lá sonhando alto com o Cauli no Palmeiras, ok? O fato que não se nega é que o Cauli é a revelação do ano do brasileiro da Série A. Cauli é a revelação do ano, sem sombra de dúvida, disparado, é
a revelação do ano. Não se esperava, foi uma grata surpresa, acredito, até mesmo para o Bahia. O Cadu Santoro contratou, foi na primeira janela ainda, ele vem do Ludogorets, da Bulgária, mas não se esperava que fosse um jogador tão bom assim, né? Nos scouts aí do Cadu Santoro, era um jogador de destaque, mas não se esperava que fosse um jogador tão bom aí, porque trouxe vários bagres, né? O Cadu Santoro trouxe vários bagres, dentre eles, por exemplo, o Arthur Salles. Olha só, o Arthur Salles, um bagre, além de Cicinho, Hanner Chaves, que não tá essas coisas todas e que está voltando aí para o Bahia, né? Foi contratado por 18 milhões, não se efetivou, não surtiu, digamos, efeito positivo, né? Não vingou em 2023, mas agora está voltando o Hanner Chaves. Está voltando e acredito que o Rogério, quase não saía, né? O Rogério Ceni vai, digamos assim, acreditar um pouco no Hanner Chaves, mas mesmo assim eu não acredito muito, né? Que ele tenha esse destaque todo, ok? Ele tem se dado muito bem no Independente Del Valle, foi até escalado para a seleção do Equador, beleza, mas nos seus primeiros anos, nos seus primeiros meses, os primeiros jogos aqui no Bahia, na verdade, né, a temporada que teve foi muito ruim. Não sei se estava com algum problema psicológico, um jogador que nunca tinha saído, parece, do Equador, e aí a coisa ficou difícil para ele, né? Para ele, até chorava porque não conseguia jogar, acho que sentiu o peso da torcida, porque o Bahia não é um Independente Del Valle, com todo respeito ao Independente Del Valle, mas não tem uma torcida, o Independente Del Valle não tem uma torcida que o Bahia tem, que é um clube de massa, então fica difícil, né? Então os jogadores sentiram, vários jogadores sentiram peso de fato da camisa, ok? E a gente torce para que o Cauli fique pelo menos esse ano 2024, com a gente, né? E eu acredito sim que o Bahia fará uma grande temporada agora em 2024 e aí deve ficar na Série A, acredito que não ficará, como diz assim, brigando contra o rebaixamento, pelo menos na parte de cima da tabela, na primeira parte da tabela deve ficar, né? Eu acredito que com o Rogério Ceni, com que o Rogério Ceni demonstra que está pretendendo, e o Grupo City está pretendendo, e principalmente que o senhor Cadu Santoro aprendeu, o senhor Cadu Santoro aprendeu a lição e não vai fazer besteira, é isso? Bom, é isso aí. Vamos finalizar o nosso vídeo. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.